bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Dr. Rafael Machado e nós vamos conversar um pouco sobre inventário, sobre os meios de planejamento patrimonial, os meios de se evitar, o que nós temos aí no direito. Nós vamos tentar falar sem juridiquês para passar para você o máximo de informação possível. Fica aí. Para o cliente. Então é muito importante que você volte com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Rafael, tudo bem? Tudo certo, e você? Seja bem-vindo ao Papo de Advogado. Aqui é sexta-feira, você sabe, né? O cabelo fica meio bagunçado, semana acabando. Não vamos mentir pro pessoal e falar que é só sexta-feira, não, que é mentira, né? É porque, na verdade, o nosso sextou é hoje, né? O nosso sextou não foi quarta. Pois é, não tem jeito, né? O advogado trabalha feriado, trabalha dia de semana, final de semana. Nosso sextou é meio mentiroso. Quem acha que advogado não trabalha, não conhece a profissão. É verdade, isso é verdade. Prazer estar aqui no canal, falando aí com todas as pessoas. Muito obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade aí também, trocar algumas ideias aí em relação a assuntos tão relevantes. Eu já fiz uma apresentação aqui sobre o tema que a gente vai trazer, falar um pouco sobre inventário, um pouco sobre o que tem aí de ferramenta de planejamento patrimonial da família. Algumas evitam inventário, outros não, né? E começando a falar aí sobre inventário, eu queria te mandar uma pergunta. O que você acha sobre o inventário? Você acha o que você sente assim sobre o processo de inventário? Olha, nós temos assim duas situações em relação ao processo de inventário, né? Nós temos o inventário que ele é consensual e o inventário litigioso. O consensual, muito embora ele seja consensual, você tem que passar por todos os trâmites que a legislação estabelece. Ele mesmo sendo judicial ou extrajudicial, você tem que fazer as declarações para obter a certidão de pagamento de exoneração do imposto, você tem que fazer o esboço de partilha, você tem que estabelecer como que vai ser todas aquelas formas de distribuição dos bens. Isso nós falamos de uma forma consensual e extrajudicial. E o judicial também você tem que fazer as primeiras declarações, você depois tem que fazer o esboço de partilha, o orçamento, enfim. São procedimentos que a legislação ela estabelece, tanto o judicial quanto o extrajudicial, que você tem que seguir, que isso demanda tempo, né? Assim, não é uma coisa que é rápida, né? E isso aí falando de uma forma consensual. Agora, o extrajudicial, quando você tem o litígio envolvido, aí o inventário ele vai perdurar por tempos, né? Porque aí você não consegue nem prever o tempo, porque as pessoas vão discutir administração de bens, as pessoas vão discutir valores, as pessoas vão discutir qual que vai ser o imóvel que vai ficar com que, o carro que vai ficar com quem, as ações que vão ficar com quem. Então, assim, é imprevisível. Quando você tem litígio envolvido no inventário, a gente não consegue nem falar nem presumir, assim, não dá nem para a gente imaginar, olha, vai durar tanto tempo. Não dá, porque depende da outra manifestação. Então, assim, e sempre você tem uma questão que é muito interessante, sabe, Bruno? Porque quando você tem um litígio em determinadas famílias, em uma família, vamos considerar uma família com 4 pessoas, pensando aí no cônjuge, né? Ou no companheiro, e vamos pensar em 3 filhos. Então, você sempre vai ter, se você tem litígio, a possibilidade de ter, além, né, de todas as complicações e o tempo, você tem a possibilidade de ter outros procuradores atuando para cada uma das partes. Então, a manifestação de um demanda a intimação das outras partes, então você sempre vai ter manifestações de vários advogados, de vários procuradores dentro do processo, que é isso aí, vai tomando um tempo. Então, assim, de fato, é um procedimento que se usa quando você não tem nenhum tipo de planejamento,
anterior, mas é uma coisa que não dá para a gente falar, é tempo, né? E assim, demora. Então, Já pegando esse gancho aí, hoje eu vou deixar você falar muito sobre inventário e não vou te dar uma spoiler, não. O que você acha que seu cliente chegou aí no seu escritório, vai pedir para fazer o inventário, certo? Você vai resolver o inventário para ele. Você acha que eles... Como que ele sai do seu escritório depois de resolvido? Você acha que ele sai melhor ou pior depois do inventário? financeiramente, Financeiramente, emocionalmente. porque, assim, se você for pensar no litígio, a pessoa vai sair daqui extremamente desgastada, não só pelo litígio também, né? Porque ao longo da tramitação do processo, você vai tendo outras questões, porque você já deve ter falado com todos, mas a título de ilustração que quando você tem o litígio no inventário, necessariamente ele tem que ser judicial, né? Porque se você não tem consenso, não tem como ser no cartório. Então, quando você tem litígio, as pessoas já chegam ao final de quando você resolve, né, o inventário, na conclusão, você já tem um cansaço normal do processo. Mas quando você não tem litígio e você é de uma forma mais amena e consensual, você tem uma redução patrimonial, né? Isso aí não tem jeito, porque ao longo você vai tendo algumas questões que você vai ter que ir antecipando, custos processuais, honorários advocatícios, a questão do pagamento dos tributos devidos, né? Então, queira ou não queira, você ao longo do processo você vai tendo uma diminuição patrimonial, né? Então, assim, e além de tudo, quando você não tem quando o inventário ele não deixou dinheiro para de fato você fazer os pagamentos, fazer as antecipações que são necessárias, acaba que você tem que fazer uma disposição de algum bem, imóvel que está dentro do processo, né? Então, às vezes, pode ser que você acaba tendo que fazer uma alienação de um imóvel de uma forma mais célere, e isso acaba que influencia também na necessidade de você vender ele mais rápido e você ter que ofertar um preço mais barato no mercado para você conseguir adiantar essa venda. Então, assim, queira ou não queira, ao longo do processo de inventário, é, as pessoas vão tendo alguns dissabores, né? Que são necessários, que não tem como você fugir dele no inventário, que acaba que ao final, às vezes, elas podem estar um pouco mais chateadas, né? Eu acho que no final, Eu eu acho que costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que o inventário, o cliente que nos procura para fazer um inventário é o único cliente que ele sai do escritório, o único tipo de ação que ele sai do escritório pior do que ele entrou. E por quê? Justamente por causa disso que você falou. Independente de briga e tudo, que a briga também gera uma carga emocional muito grande. Você falou aí, excesso, briga com o irmão, que é briga entre família. Mas independente disso, o cliente ele entra com um valor patrimonial específico. sim. E ele sai do inventário com esse valor reduzido. Sim. Por causa das custas, do todo o procedimento de inventário. Então, apesar dele sair do escritório com o problema dele resolvido, ele sai pior do que ele entrou, efetivamente. Eu tenho um caso que é o seguinte, eu tinha um cliente, ele, no caso, não tinha briga, era só o pai e o filho. Era só o pai e o filho, eles tinham um imóvel, o pai tinha adquirido esse imóvel há mais de 20 anos atrás, ele tinha um imóvel aqui na zona sul de Belo Horizonte. Você imagina o valor desse imóvel, né? Ele foi adquirido na época por volta de uns 300 mil e hoje estava valendo mais de 1 milhão. Hoje estava valendo mais de 1 milhão. O filho foi passar pelo inventário, nós fizemos o inventário dele, e esse é um marco para mim, porque foi quando eu percebi o quanto o inventário prejudicava a família, sabe? Ele passou por esse processo de inventário, nós fizemos todo o processo, apresentamos as contas para ele, e sobrou para ele, no final das contas, ele passou pela mesma situação que você falou aí, porque
A família tinha adquirido um imóvel de 300 mil, isso há 20 anos atrás. Eles não tinham condição de pagar as custas desse inventário e o único bem que tinha era o imóvel. Então, o que ele teve que fazer? Você já imagina. Ele teve que vender o imóvel para poder pagar. Ganhou, a venda dele foi com um deságio que chegou a quase 20%. É alta. Porque o que eu vejo é o seguinte, que alguns momentos assim, você tem duas situações que elas são bem interessantes, né? A legislação de Minas, ela te dá a possibilidade de, quando você faz a antecipação do pagamento do tributo, naquele período de 180 dias, na verdade, de 90 dias, você tem o desconto de 15%. Então, para você pagar o tributo dentro desse prazo, você, em tese, teria 90 dias para pagar, para ter um desconto de 15%. Então, as pessoas querem correr para fazer o pagamento dentro dessa permissão legal de você ter esse desconto, só que numa disposição de um bem desse, é que nem você falou, 20% em relação ao imóvel dessa magnitude, acaba que você perde muito mais, né? E você tem uma outra questão também que eu acho que é muito interessante, assim. Muitas pessoas que herdaram algum tipo de bem imóvel ou imóvel, que não tem uma liquidez para fazer o pagamento do inventário, elas optam por não regularizar. Então, isso é uma bola de neve. Porque, da mesma forma que você tem 15% de desconto nos primeiros 90 dias, passado 180, sim, você fica mais caro. O imposto passa a ter multa e juros. Pois então, e é uma bola de neve, porque a pessoa fala assim, olha, eu não tenho condições de pagar, então eu não vou regularizar agora, então eu vou aguardar. Só que o aguardar, você vai transformando aquela dívida numa dívida muito maior, porque ela vai ter na multa e vai ter na correção legal e etc. Se então, passa assim, de uma geração para outra, passa a ter outro inventário, e é o que a gente vê aqui todo dia. Então, assim, é uma situação que ela acontece, né? Você vê isso muito acontecer. Então, esse caso que eu estava contando, sabe quanto que sobrou na mão do meu cliente? Quanto que você acha? Um inventário de 1 milhão, quanto você acha que sobrou na mão dele? Teve que vender o imóvel. Olha, se ele já teve uma perda de 20% só dessa venda, vou colocar aí uns 500 mil? Quase um pouco menos de 600. Foi o que sobrou na mão do meu cliente, depois de pagar TCD, depois de pagar taxas de cartório, no caso não foi judicial, nós conseguimos fazer a venda mesmo sem ter o judicial, o cara esperou, 20% de deságio, ganho de capital, teve que pagar ganho de capital. Depois de pagar tudo isso, sobrou por volta disso. Resultado, que é o porquê que foi quando eu assustei com o inventário, eu falei assim, gente, inventário é uma coisa muito perigosa para a família brasileira. Esse meu cliente, ele não estava conseguindo, ele não conseguiria morar no mesmo bairro que ele morava. E assim, isso traz uma bala emocional para a pessoa grande, né? Porque era filho único, não era? Filho único. Sempre morou no mesmo lugar, né? Então, assim, ele imaginava que continuaria ali, né? Fez a vida ali, seguiu a vida ali. Então, isso, sinceramente, não é uma exceção, né? Esse que é o grande problema, né? Exatamente. Pode ser, talvez, um caso um pouco mais extremo, que era só uma pessoa e tudo, mas isso não é exceção. Todo Sim. mundo que passa, toda família que passa por inventário, ela tem uma dilapidação do patrimônio. Sim. Porque quem ganha com o inventário no final das contas não é o herdeiro, não é o filho. Quem ganha é o Estado, são os cartórios. Quem ganha é o advogado, somos nós, ganhamos o inventário. O filho está só recebendo aquilo que lhe é de direito e acaba recebendo aquilo com um desconto, com menos do que aquilo. Mesmo que ele tenha o dinheiro para pagar, ele está tirando o dinheiro para pagar. Você falou, o inventário tem dinheiro, a gente consegue tirar para pagar, sim, mas aquilo ali é o patrimônio sendo dilapidado, independente do que for.
E não tem jeito, né? Porque, na verdade, são as previsões mesmo da legislação. Não tem como você não deixar de pagar determinadas questões, né? Então, assim, para você registrar, você demanda fazer o pagamento dos emolumentos. Para Mas aí eu você. vou discordar do doutor. Tem jeito. Tem um jeito. Tem um jeito. O jeito é a família brasileira, nós aprendermos que fazer o planejamento patrimonial da família antes do acontecimento. Realmente não tem jeito. A partir do momento que a pessoa chegou no nosso escritório para resolver inventário, a gente não consegue fazer nada para eles a não ser o inventário. Sim, mais nesse sentido que eu estava falando, porque o que acontece é o seguinte: você não consegue fugir. Uma coisa, eu até estava um dia a gente conversando, né, informalmente, não pela conversa, e você chegou a me falar que eu acho que na França o imposto da transmissão seria de 60%. 60%. Aquilo até eu falei assim, nossa, mas como, né? E, na verdade, é aquilo que você me explicou na época, porque o inventário lá não é comum, né? O inventário aqui no Brasil ainda ele é comum, mas em outras legislações, inventário não é comum. Isso passa por uma mudança de paradigma, na minha opinião, sabe? Por uma mudança de pensamento. E passa também muito pelo que está acontecendo agora, porque a família brasileira está cada vez adquirindo mais patrimônio. Sim. Isso é verdade. Então, hoje em dia, a família brasileira está começando a ter imóvel, tem bens, tem ações, tem carro, tem toda essa situação. A gente pega aqui no escritório as famílias, pessoas que às vezes têm um grande patrimônio, 10 milhões, 1 milhão, e a verdade é que essa pessoa não recebeu nada de herança. Porque ela não tinha essa questão, foi tudo construído. Então, hoje, as pessoas mais velhas, 65, 70 anos, até 50, 55, elas não passaram ainda por esse processo que a gente estava descrevendo aqui, que é de inventário. Então, as pessoas não sabem a dor que é passar por um processo de inventário. Não sabem ainda. Então, e isso tudo que é a mudança de paradigma. As pessoas estão começando a descobrir o quanto o inventário ele é lesivo para o patrimônio. Então, eles começam a descobrir a necessidade de se fazer o que a gente chama de planejamento patrimonial da família. Já na França, vou dar um outro exemplo aqui, os Estados Unidos, ele é 40% o imposto, esse mesmo imposto que a gente está falando, que é no caso de morte, na hora de fazer inventário, nos Estados Unidos é 40%, na França 60%. Já na França, nos Estados Unidos, isso já é uma cultura das pessoas que vem de muito tempo, em que elas não fazem inventário, porque elas já fazem o planejamento patrimonial da família. E qualquer pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos e na França também, existem várias figuras, existem várias formas de planejamento patrimonial. E isso é justamente a mudança de paradigma que vem se tornando necessária aqui no Brasil. Inclusive porque existe previsão de aumento do imposto nosso aqui. Existe mais de uma previsão, existe mais de um projeto de lei, tem PEC, tem tudo querendo aumentar o imposto nosso, que ele pode ir até 8%. O Rafael até falou que é de 5% aqui em Minas, mas no Brasil ele pode ir até 8%. Tem proposta aqui para aumento para 20%, tem proposta de aumento para 16%, de aumento para 25%. Então, essa mudança de paradigma começa a se tornar cada vez mais necessária para que as pessoas pensem efetivamente de forma preventiva. Isso não é simplesmente fazer o planejamento, é pensar de forma preventiva. Eu acho que é interessante essa sua colocação, que de fato é uma mudança de paradigma mesmo. Porque eu vou falar até por mim, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade em pensar quando eu não estaria aqui. Só que é muito importante você pensar quando você não estiver aqui, porque nós não temos vida eterna, né? E assim, é importante você pensar nessa questão, porque as pessoas que você gosta, elas vão continuar, mesmo você não estando aqui. Então, muito embora a gente
ter às vezes, muitas vezes, essa limitação de falar sobre isso, ela é importante porque as pessoas que você gosta, elas continuam aqui, então, de fato, é importante a gente falar sobre isso, né? Sim, é uma conversa muito difícil. A gente costuma falar com os clientes que o conversar com os pais e com os filhos sobre isso é muito difícil, é emocionalmente complicado, mas isso tem que ser abordado de uma forma mais objetiva possível e sempre pensando que o que você está fazendo ali ao conversar com os seus filhos, por exemplo, sobre fazer o planejamento patrimonial da família, é um ato de amor. Você não está ali conversando sobre quando você não estiver mais aqui, sobre você tentando gerar tristeza. Não, você está fazendo um ato de amor para os seus filhos, ou os seus herdeiros, independente de ter filhos ou não. Às vezes você tem um sobrinho, ou alguma pessoa, um enteado. Então, assim, conversar sobre o planejamento patrimonial, sobre como vão ficar as coisas quando você não estiver mais aqui, é um ato de amor. É um ato que você vai direcionar para evitar o problema, que é o inventário. Mas sabe qual que é a principal questão que precisa para quebrar esse paradigma, na minha opinião? As pessoas não sabem o custo de um inventário. As pessoas não param para pensar quanto que vai custar um inventário. O cara trabalha a vida inteira ganhando mais do que precisa, a verdade é essa, para acumular patrimônio, e muitos falam, mas por verdade, isso aqui um dia vai ser seu, falam com seus filhos, isso aqui vai ser da sua irmã, essa fazenda vai ser sua. Só que elas não param para pensar qual que vai ser o custo disso para os filhos na hora que ele não estiver mais aqui. O custo disso para o próprio patrimônio. Então, todo esse suor, esse ato de amor de juntar patrimônio para deixar para eles, que é o que todos queremos, deixar uma vida melhor para os nossos filhos, né? E isso é como se você fizesse pela metade o seu ato. Você juntou e não pensou em como ficaria depois. Entendeu? E você tem dois custos aí, né? Tanto financeiro quanto emocional, né? Porque no momento que você perde uma pessoa que você gosta muito, ainda você tem que lidar com o processo judicial ou processo extrajudicial para regularizar todas essas questões. Então, assim, não é só o custo financeiro, né? Você tem o custo emocional. Você tomar decisões em meio ao luto é uma carga emocional muito grande. Muito grande. E nós vemos isso o tempo todo. As pessoas têm dificuldade até de tomar a decisão. Vou vender, não vou vender, vou fazer inventário, não vamos fazer, o que tem que fazer? Então, as pessoas ficam até meio perdidas quando acontece o inventário. E uma coisa muito interessante que você falou aí também, que essa conversa que as pessoas elas têm durante essas discussões, né, de um planejamento, etc., é porque isso também traz até uma maturidade para a própria família, né? Que ali vocês conversam e vocês falam sobre o assunto, vocês trazem também a maturidade em relação a temas ali que são delicados, né? Mas que a família ali, em tese, ela já supera essa questão presencialmente com todos participando, né? Eu acho que é interessante. Sim, e evita até mesmo as brigas. Sim. Porque você consegue conversar tudo antes, você resolve tudo antes. Você não tenta impor, talvez, uma opinião, uma situação através de um testamento, alguma coisa, entendeu? E quando a gente tem experiência, os testamentos, às vezes, geram até mais brigas do que deixar os bens, do que o próprio inventário. Isso até por ciúme, né? Até por ciúme, né? É por ciúme. Né? Porque o fulano me deixou aquilo, mas eu gosto mais da determinada coisa, então ele gosta mais, e aí você começa a ter uma discussão que não... E isso me traz até, porque, como eu disse aqui, minha opinião, eu acho que a primeira mudança de paradigma é a pessoa entender o custo do inventário. A segunda mudança de paradigma, para mim, são até mesmo as formas de planejamento patrimonial existente. Porque as pessoas não conhecem, ou as formas que elas conhecem não são as formas mais eficazes para um planejamento patrimonial. Quer ver?
Quais são as formas assim mais comuns de planejamento patrimonial que você dá do topo da sua cabeça que viria aí?